Oi, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast sobre psicologia. E me chamo Alexandra, estou aqui com a minha amiga e parceira de curso, Milena, e nós vamos hoje dar o nosso primeiro passo ao nosso podcast, nosso novo projeto. E vamos falar hoje um pouco sobre como tem sido a nossa experiência no curso, o que a gente esperava, qual era a nossa expectativa e o que mudou, durante a nossa jornada até aqui. Lembrando, gente, fiquem até o final, que lá nós vamos revelar o nome do nosso podcast, viu? E nesse primeiro episódio, nós vamos estar contando um pouco sobre como foi a gente ter escolhido a psicologia como curso, como futura profissão. Quer contar primeiro, Lé? Pode continuar, pode. Então vamos lá. Bom, a psicologia entrou na minha vida em 2014, quando eu entrei na faculdade de pedagogia. Na verdade, eu ficava muito em dúvida entre psicologia e pedagogia, só que para nota de corte eu queria muito entrar na faculdade e a pedagogia sempre esteve na minha vida, Tenho vó professora, mãe professora. E aí eu disse, não, vou na pedagogia. Joguei, passei na estadual. Só que quando eu fui ter a minha primeira aula na faculdade foi de psicologia geral. E lá eu me apaixonei, disse, não era isso que era para mim ter escolhido. Só que aí foi passando, aconteceram várias coisas que é tema para outro podcast, que é assunto para outro podcast, que é muito assunto. E aí eu tive alguns contratempos e me formei em pedagogia em 2022. Olha que de 2014 para 2022 rolou muita coisa. E me formei em 2022 com aquela certeza de que, me formando em pedagogia, ganhando meu primeiro salário, eu ia entrar na faculdade de psicologia. Em 2023, entrei na faculdade de psicologia. Mas foi assim, é a área que eu mais me identifico, é a área que eu acho que tem mais a ver comigo. E tem outras coisas que que na minha vida vai puxando muito para a psicologia, que é de entender a mente humana, os comportamentos, uma coisa que leva a outra, entender por que aconteceu aquilo, quais foram os antecedentes, os comportamentos antecedentes. Entender a raiz do problema, da causa do comportamento. Exatamente. E foi assim que eu cheguei na psicologia. E aí tu chegou assim, aí o que tu esperava? Tu esperava assim, eu vou chegar e pá, vai ser desse jeito, e hoje em dia tu já vê que não é mais assim, é de outro jeito. Hoje em dia a gente está vendo que é um curso muito concorrido, Em 2014 não era assim, a gente nem escutava falar. Se eu não me engano, a nota de corte tá maior, ou a questão da concorrência tá maior do que a de medicina, né? Medicina, tá concorrendo aí. Hoje em dia, mas quando eu queria, tava muito de boa. Só que eu ficava pensando, se eu não passar em psicologia para estadual, eu vou querer fazer particular e eu não vou conseguir pagar. Sim, e naquele tempo, além do curso ser muito caro, hoje em dia a gente tem as faculdades particulares que elas dão, um suporte maior, Sim. Além disso, e não era muito visada a profissão, As pessoas não levavam muito a sério, só foi depois da pandemia que teve esse boom da profissão, antigamente. Exatamente. Depois dessa pandemia. E aí, desde lá que eu já vinha pesquisando, inclusive eu ia até trazer para esse podcast uma agenda que eu tenho de 2014, que eu anotei, que eu queria ser psicóloga, não sei o quê. Outro podcast a gente mostra aqui. E aí foi assim que eu tô aqui, falando sobre a psicologia e que eu acho que tem a ver com a minha área, com o meu sonho. E a tua família sempre tem, e a professora, ela também, querendo ou não... A gente é um pouco de um pouco, tem que escutar, o aluno, tem que acolher, então puxa um pouco da psicologia, assim. E o meu primeiro contato, assim, com a psicologia, assim, na clínica em si, foi na escola, que a gente tinha um psicólogo, e ele fez até esse acompanhamento pra gente descobrir, fez aqueles testes, pra saber a profissão, e dava sempre pedagogia, psicologia, e dava mais um que eu não... os testes vocacionais, Sim. E aí ele era muito legal o jeito que ele desenrolava as coisas, que ele deixava tudo organizado na minha mente. Foi aí que eu me apaixonei também, ele faz parte disso. O nome dele era Bill, era o psicólogo. Olha aí, Bill, se eu tivesse Mas a minha foi mais ou menos assim, eu sempre fui uma criança muito curiosa, serelepe, eu não parava quieta, e por que a pessoa é assim? Eu fazia muita pergunta, apesar de eu ser assim mais retraída assim na minha, mas eu sempre fui muito curiosa. Mãe, por que a fulana agiu assim? Eu não sei, menina, é assim porque é assim, eu sempre fui muito assim.
sempre de entender a fundo o comportamento, a história da pessoa, sempre fui muito disso. Tanto que depois do meu ensino médio, eu achava que... No meu ensino médio, né, no convênio, eu achava que eu tinha que ir para a história. Porque eu gostava muito de saber de tudo, da história, da linha do tempo, eu era muito disso. Então, fui para a história, passei na pública, só que não cursei a pública, fui para particular, tranquei. Fui para pedagogia, mas por conta que eu me mudei de cidade, né, por conta do mercado de trabalho, eu achava assim, não, fazer pedagogia. Tive uma oportunidade, né, a dona de uma escola me chamou para começa a fazer pedagogia que eu vou te contratar como estagiário, depois de contrato. Aí eu comecei a fazer. E lá, tipo, foi onde me pegou. Antes disso, eu tinha tido contato em 2 séries, só que com o mundo da psiquiatria. E eu também tenho vontade muito de fazer medicina, era uma das minhas opções, só que para mim estava longe. Então, fui para a psicologia também, que também é a minha paixão. Daí, eu sempre falava, nossa, é assim que é. Só que antes eu não tinha entendimento do que era a psiquiatria ou o que era a psicologia. Eu achava que era a mesma coisa. Só que hoje em dia, né, eu já entendo, né? E daí eu sempre fui muito de querer saber a raiz das coisas, a história, procurar tudo e tal. Fui para pedagogia e lá eu peguei e falei assim, não, eu tenho que fazer psicologia porque é o que eu amo, só que eu me achava muito incapaz. Eu achava que eu era aquilo que as pessoas falam, mas tu é muito maluquinha, o psicólogo ele é mais neutro, sério, calado, né, tudo assim, tu não, tu é expressiva, tu fala muito, se comunica, então isso não te cabe. Eu me colocava dentro desse rótulo, não, realmente, né, eu não vou fazer e tal. Continuei na pedagogia, fiz a metade do curso, só que eu falei, não, isso não é pra mim, vou trancar. E quando eu começar de novo, né, o próximo curso, porque eu sempre quis fazer faculdade, né, graduação, vou para psicologia. Comecei a fazer e eu achava assim, não, eu vou chegar lá, vou escutar todo mundo e vou falar um monte de conselho. Lá a gente vai aprender a como dar conselho, sendo que não é assim. Não. A gente vai estudar a ciência, a gente vai, né, ter a base teórica de tudo. As ferramentas necessárias para intervir. Isso, e não é logo de imediato que a gente vai ter o contato, né? A gente estuda, lê, e nunca tá suficiente. Tanto que a gente tem que passar pelos estágios, né? Tudinho bonitinho, não é tipo passar 5 anos dentro de uma sala de aula e sair de lá e já ir aconselhando. Não, a gente vai treinando e treinando a escuta, questão da escuta, questão do falar, saber se posicionar e tudo isso. Aí eu tô me apaixonando cada dia mais. E antes eu achava que eu ia para uma abordagem, hoje em dia já acho que eu vou para outra, e eu tô meio confusa. Tem esse negocinho de, a vida do estudante de psicologia. Às vezes eu acho, não, é essa a minha abordagem, pronto, é aqui que eu me identifico, mas aí a outra, tipo, nossa, essa é tão linda, tão legal, sabe? Eu gosto de tudo, não tem uma coisa que eu não gosto. Não, tem uma coisa. O que eu acho engraçado é que várias coisas foram me puxando para essa área, que vale a pena eu ressaltar aqui, que é a parte das séries de suspense. Inclusive eu vi uma, que a gente pode até trazer isso também no nosso podcast. Inclusive eu vi uma que era um detetive que, além dele solucionar o caso, ele queria entender por que o cara cometeu aquilo, porque o que foi que aconteceu. E isso me pegou muito, eu disse, não, gente, isso é muito, eu tenho que ir para essa área. Outra coisa no meu estágio de pedagogia, que também me puxou para psicologia, que quando a gente vai atender as crianças, né, do atendimento educacional especializado, que a gente está lá fazendo a intervenção, somos mediadores, que a gente também precisa entender, a gente também precisa estudar sobre o CID daquela criança. Eu disse, não, isso também puxa para a psicologia, é isso aqui que eu quero. Puxa. E é por isso que nós estamos aqui, né? Sim. Porque o destino foi... E eu sempre gostei muito de série criminal. A minha mãe nem sonha, né? Mas quando eu era pequena, eu assistia um filme muito pesado pra minha idade. Não sei se você se lembra, muito antigo o filme, aquele Hannibal. Não. É sobre umas coisas assim, de matar a irmã, não sei o que, umas coisas assim. Eu era muito criança, assistia aquilo, isso me impactou, que eu fiquei, nossa, o ser humano é capaz de fazer isso, mas por que isso é tão cruel? Aí eu fiquei com isso matutando muitos anos na minha mente. Eu acho que eu tinha uns 7 anos quando assisti isso, a minha mãe nem sonha. Eu assisti isso, eu fiquei assim, muito impactada. Eu falei, aí tipo assim, eu descobri o lado cruel do ser humano, sabe? Fiquei com isso, fiquei. Aí depois, aí foi disso que eu querer entender, tipo, por que fulano faz isso? Por quê? Aí na escola eu já começava a analisar meus amigos, tipo, por que fulano bateu no outro, tipo, do nada, assim? Por que isso? Por que tá negando a comida? Tipo, às vezes um amiguinho meu não levava comida e o outro, deixa eu comer. Não, eu ficava, mas por que, gente? Esse, tipo, só dá comida. Aí daí que eu fiquei, sabe, disso. Aí depois foi aquela série American Horror Story, lá, a primeira temporada, que o pai da menina, me esqueci o nome dela, ele era psiquiatra. Aí dele tá em casa, ele tá ouvindo lá o Tate. Eu fiquei, nossa, ele tá ouvindo ele, tá entendendo ele, que lindo e não sei o que e tal.
Fiquei, não, é pra aí que eu tenho que ir. Tipo, ele tá entendendo o porquê que aquele adolescente é tão, né, na visão dele problemático, né? Achei muito fascinante. Nossa, tem uma profissão que escolhe, que acolhe, na verdade, que acolhe, que te escuta, que não te julga. Eu fiquei, gente, é perfeito, é isso que eu preciso. A gente ter esse olhar atento, acolhedor e ferramentas necessárias para falar o que a pessoa realmente precisa escutar, né? Que não é só uma questão de conselho. As pessoas precisam muito, a gente precisa muito quebrar esse tabu ainda, que as pessoas, não, ou então não, eu não vou para psicólogo, que eu não sou doido, um momento muito difícil da minha vida, mas é porque eu acho que eu não tinha, no meio que eu estava inserida, que eu convivia, eu não tinha uma escuta acolhedora. Então eu achava que todo mundo que eu fosse me abrir, que eu fosse falar algo, eu ia ser muito julgada. Quando eu passei por um momento muito difícil da minha vida, que a minha mãe marcou psicólogo para mim, eu falava, eu não vou para psicólogo, mãe. Eu achava que ele ia fazer a mesma coisa comigo, né? Me julgar, né? Eu não vou para psicólogo, eu não tô doida, eu não vou para lá para ficar falando e depois ele ia ficar falando pros outros. Eu tinha muito disso. Acho que eu tinha uns 18 anos. Eu falava, não vou, tá louca, eu não vou para psicólogo, ele ia ficar lá me julgando, mais uma pessoa para me julgar, não vou, sendo que o psicólogo não faz isso. O psicólogo não vai mandar tu fazer nada, o psicólogo não vai te julgar. Não vai nada, ele só vai estar lá para te ouvir, te acolher, entender tuas dores, ele não vai te julgar de nada. Exatamente. Na área da psicologia, que também eu acho muito incrível, é que tu tá ali contando tá se abrindo, né? A pessoa também precisa ser verdadeira, né? Quando vai no psicólogo, e aí tu tá se abrindo. E coisas que tu não consegue identificar, os teus comportamentos que estão se repetindo, que tu não tá conseguindo identificar, aquela pessoa ali com as ferramentas necessárias, ela vai conseguir. E vai te tirar desse ciclo, né? Sim. Isso é muito incrível. Agora vamos para a nossa expectativa e realidade referente ao curso, começando por mim. Eu entrei no curso de psicologia achando que seria uma coisa mais leve, tipo roda de conversa, exercício de respiração, uma coisa mais assim, mais vibes. Mais de vibes, assim. Sim, né? Entrei muito achando que era nessa pegada, referente aos vídeos que eu já tinha visto e tal. Mas não, gente, entrou no curso de psicologia, tu tem que colocar na tua cabeça que tu vai ler muito, 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 muito. Tem muita teoria. Nesse primeiro momento, tipo, o primeiro impacto da faculdade foi esse, porque o primeiro semestre nosso eu li muito, muito mesmo, para entender porque a gente precisa dessa base teórica. Viu? Nós psicólogos, nós futuros psicólogos, nós precisamos das bases teóricas, nós precisamos entender um pouquinho de cada... como é que fala? Cada área, cada abordagem tem que entender de tudo. De cada abordagem a gente precisa entender um pouquinho de tudo. E por isso que é tão importante fazer esses cursos, pós, todas essas coisas, porque pra gente se aprofundar numa área, a gente tem que saber de tudo um pouco, mas a gente tem que se direcionar para uma área. Exatamente. Assim, né? E vamos falar também um pouco das nossas... Não, Léo, eu quero que tu fale agora um pouquinho da tua expectativa e da tua realidade pra gente pular para nossas disciplinas. A minha expectativa... Era também um pouco dessa tua, tipo assim, de todo mundo ser neutro, todo mundo de branco, essa coisa e tal, não sei o que, não sei o que. E quando eu cheguei lá, não, a coisa era mais descontraída. E uma coisa que me pegou muito é que, como eu estudava na PAN, eu nunca fui, assim, muito de focar em estudar. Eu fazia o que era necessário e pronto. Eu sou mais do estudar em sala de aula, estudar em casa eu não consigo. E quando eu comecei a estudar, eu tipo, caraca, eu tenho que estudar mesmo em casa, não só na faculdade. Eu era muito de estudar em sala de aula. Em casa eu vou, sei lá, fazer o quê? Só se tiver algum trabalho que eu vou estudar. Mas não, quando eu entrei, aí eu vi, caraca, agora de fato eu tenho que estudar. Procrastino? Sim, procrastino muito. Inclusive, lá no meu perfil, quando eu começar agora... Estou estudando? Sim, estou estudando, mas agora eu quero fazer um cronograma e eu vou passar tudinho para vocês. E aí eu comecei a fazer isso, né? A minha expectativa é, não, vai ser que nem as outras faculdades que eu fazia, assim, vai ser que nem ensino médio, não. Mas realmente, para te entender a mente humana, o comportamento humano, tu tem que estudar muito, 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 ler muito. E nunca é o suficiente, porque sempre vai ter um livro que vai abordar isso aqui, que tu não leu nesse, então tu sempre tem que estar lendo. E é isso. E o que te surpreendeu positivamente e negativamente? Positivamente, o que me surpreendeu foram os professores da faculdade. Positivamente, viu, gente? Me surpreenderam. Eu gosto muito da pegada deles leve na faculdade que eu estou. Claro, cada faculdade vai ter seu professor e tal. Mas na minha faculdade de psicologia, o que me surpreendeu foi isso. Eles têm uma pegada leve, eles não botam
suas verdades sobre a gente, não, eles deixam a gente super leve, isso é muita coisa de psicólogo, né? Sim. E isso pra mim foi muito bom, porque eu não tive muito disso na minha outra faculdade de pedagogia, que eles diziam, não, é isso aqui, pronto, acabou. Às vezes, quando a gente ia falar alguma coisa, tipo, eu não entendi isso, eu não concordo com isso, eles iam muito, na minha outra faculdade, eles iam muito, não, é isso aqui, pronto. Não deixava a gente aberto para nossas ideias. E na faculdade de psicologia, eles deixam esse espaço para a gente refletir e se entender. Isso é muito bom da faculdade que a gente faz, né, Lé? Sim. E negativamente, o que acaba me surpreendendo é que tem muita gente que entra na faculdade de psicologia tentando se entender. E muita gente acaba que desiste. Faz 1, 2, 3, no terceiro semestre desiste. Pessoas que até atrapalham a aula porque querem ficar fazendo perguntas muito aleatórias. E isso acaba que eu fico assim, meu Deus, será que eu sou uma dessas pessoas? Mas não, gente, existe muito isso na faculdade de psicologia. De uma galera que parece que não tá nem entendendo ali. Eu acho que é muito importante lá, como tu falou que na tua trajetória tu teve contato lá com um psicólogo sobre a questão da orientação profissional. Sim. E é muito importante ter isso nas escolas e a gente sabe que a realidade não é essa. Porque às vezes o estudante de psicologia às vezes acha que é só status, que é uma coisa leve, que tu só vai entrar e vai aconselhar. Era que nem eu pensava também. Mas não, que é uma coisa séria, a gente tem que tratar com seriedade. Aí tá lá, a pessoa acha que vai se entender e que vai se entender e no final de tudo vai dar conselho para as pessoas, vai mandar a pessoa fazer as coisas, sendo que não é assim. Não é, é completamente diferente. Exatamente. Agora, quer falar? O que me surpreendeu positivamente foi também muito da questão que tu falou dos professores, que as outras faculdades que eu fazia, tu tem que ser assim, pronto. Claro que cada faculdade vai ter faculdade de pedagogia, por exemplo, que os professores vão ser flexíveis, tem outros que não. No meu caso, na minha experiência, né, os professores não eram nada compreensíveis, né, flexíveis. Tem muito tanto disso que na faculdade. Tem muito, tanto que a minha experiência pedagógica era em creche. E eu falava assim, não, mas pedagogo não tem que só fazer isso, tem que fazer isso. Não, pedagogo é assim, pronto, ainda mais tu, que é só uma estagiária, é assim que tem que fazer e pronto. Tarana. Tipo, eu falava assim, não, nunca mais eu quero pedagogia, nunca mais quero trabalhar com criança. Saí traumatizada, falei, eu não quero isso pra minha vida, nunca mais quero contato com criança, apesar de eu amar criança. Só que hoje em dia até tô indo pra essa área de trabalhar com a criança. Mas eu falo assim, nunca mais eu quero esse tipo de contato comigo, tarará. E na faculdade eu achava que eu já fui com esse preconceito, tipo, os professores, sim, pedagogia era assim, imagina psicologia, porque a gente, né, tem essa de achar que é mais séria as coisas. Sendo que graduação, de modo geral, é tudo sério. O psicólogo sabe tudo. Eu achava assim, o professor vai apontar o dedo, vai me julgar, e não, eu vou ter que expor minhas dores, não sei o que, não. Sendo que eles são muito flexíveis, lá da nossa faculdade, né, são muito de boa, são muito good vibes, sim, são sim good vibes, apesar de, das vezes, eles ter que ser um pouco rígido com a gente, porque, que nem eu falei, não com a gente em si, né, mas com outras pessoas que às vezes nem sabem o que estão fazendo ali, então eles têm que falar, gente, tem que estudar, tem que ler, não sei o que, ele tem que dar esse posicionamento. Galera que só aparece pra fazer a prova. Sim, tanto que às vezes não era nem pra falar sobre isso, tipo, gente, tem que ler, que é o básico. E tem gente que nem faz isso, né? E negativamente, o que me surpreendeu é a falta de seriedade que as pessoas lidam com o outro. As pessoas, sei lá, tem gente que tá no 5º semestre, 7º semestre, já acha que, tipo assim, ainda tá com aquela mesma coisa na cabeça, tipo assim, vou aconselhar. Não tratam a pessoa, não tratam a dor do outro com seriedade. Tipo, menina, é só fazer tal coisa e pronto. Ou senão, eu tô agindo assim, mas no consultório eu não vou agir assim, no hospital eu não vou agir assim. Sendo que a gente tem que mudar nossos hábitos. A gente, né? Claro que a gente não vai ser perfeito. Com certeza. Mas assim, se a gente... Eu pelo menos não sei como é que uma pessoa... Eu tô aqui contigo, eu vou te julgar, vou te humilhar. Não vou te escutar, tu é minha amiga, mas lá no consultório eu vou fazer isso, não faz sentido. Em algum momento a pessoa vai estar lá, tipo, lá pro paciente, deixa de loucura, não sei o que, não. A gente tem que mudar os nossos posicionamentos. A gente é isso aqui, pronto. Eu acho que não tem como a gente estar agindo nossa vida particular de um jeito e no consultório outro. A gente é uma pessoa só. Eu, por exemplo, não ia conseguir manter esse personagem o tempo todo, eu ia me confundir. Eu julgo uma amiga lá no consultório, tipo... deixa de ser louca, não sei o que, umas coisas assim, sabe? Então, acho que as pessoas falta seriedade e também negativamente.
faculdade de psicologia, a gente pensa que todo mundo vai se acolher, todo mundo vai se ajudar, vai ser gente Exatamente isso boa. que eu ia falar já. Como a nossa grade, ela é por matéria e não a grade toda, às vezes eu faço matéria com um semestre, com outro, aí às vezes eu chego, tipo, o pessoal do primeiro semestre, tem gente que super fala comigo e tal, tira dúvida, agora tem gente que me olha de pés da cabeça e acha que deve pensar, só porque ela tá no tal semestre, ela se acha, sendo que não é assim. Ou senão, às vezes, a pessoa só quer fazer naquela panelinha, aí se eu saio e vou para outro grupo, às vezes eu não sou bem recebida, tipo, não deu para fazer naquele grupo, para mim eu sou super de boa. Vou para outro grupo, aí um fica julgando o outro, mas por que ela foi para aquele, não sei o quê, e fica aquela picuinha, tipo, esse grupo é melhor do que esse, essa abordagem é melhor do que essa, não sei o quê. Em sala, eu já ouvi alguém falar assim para outro, tu vai escolher gestaltista é tudo falido, eu sou da psicanálise. Eu escutei isso, porque, gente, não tem esse negócio de uma abordagem ser melhor do que outra. Eu achei isso, tipo, uma coisa assim, Nossa, super séria, e foi uma coisa que me impactou negativamente. Deles não terem, né, esse acolhimento com o outro, do aluno, porque todo mundo ali tá junto, tá no mesmo barco, tá aprendendo. E depois dali vão ser profissionais. Eu não vou indicar uma pessoa que eu já conheço, já convivi durante 5 anos. sabe como é. Não vou indicar. Só assim, gente. Nessa questão que tu falou da seriedade, que o que me pegou assim negativamente também é a galera que tu vê que não leva a sério nada, Não leva a sério. não lê nada, e aí vai apresentar um trabalho, a pessoa aparece no dia do trabalho, e eu sou desse tipo que, me botaram num grupo, eu pego, eu vou pesquisar. Às vezes, não, gente, se vocês querem, eu vou pegar aqui o gancho, vocês pesquisam sobre isso, eu pego, tomo a frente. E aí a galera que fica assim, chega no dia, o que eu vou fazer? Ai, gente, isso daí... Sim. O mínimo a gente saber o que a gente vai falar. Eu tenho dificuldade de falar em público. Mas, tipo assim, gente, a gente divide isso aqui, a gente faz isso. Às vezes eu me sinto mal, por exemplo, de não estar tão participativo. Digo, gente, se quiserem mais ajuda, eu tô aqui, não sei o que. Mas geralmente é sempre eu que tô à frente das coisas. E acontece muito isso, né, na faculdade. Eu acho que em todas, né, em gente? Todas as faculdades acontece isso. Gente, é sério, que vocês estão fazendo graduação, ajudem seus amigos, colaborem nos Não fiquem na grupos. costa dos outros, isso não é legal. Sobrecarrega, a gente já tem tanta demanda, tipo assim, em casa, nos trabalhos, né, trabalho fora a faculdade, aí chega na faculdade, tem coisa para estudar, ainda tem trabalho para apresentar, então é muito Ainda tem a galera que fica no teu PV, o que eu vou fazer? Não, gente, não façam isso. Sério. Bora falar agora das nossas disciplinas? Bora. Eu começo? Pode começar. Então, bora. Falar da disciplina que eu menos gostei, não é que eu odiei, gente, é que eu menos gostei, tá? Falar da filosofia, que eu acho que foi uma... Assim, não é algo que eu não gosto, mas é muito complicado. E fizemos matéria, a galera que fez a matéria, eu fiz essa matéria e acreditei, mas a galera que fez na faculdade que eu tô fazendo, fez junto com a galera de direito. E aí não foi muito legal. E aí falando sobre ela, que já era uma matéria que eu não gostava, e quando eu ia comentar com as minhas amigas que estavam fazendo essa matéria, elas tinham o mesmo pensamento que eu, de que ser muito complicado, uma coisa que vai puxando a outra, são muitos filósofos, Sim. umas ideias totalmente diferentes, uma coisa que tu tem mesmo que ir a fundo para te poder entender. E aí elas faziam a matéria com a galera de direito, gente, que tudo era um motivo para briga, tudo era porque não sei o quê. O perfil do estudante do direito, não estou julgando, mas a gente vê o perfil, tipo assim, ele gosta de se posicionar muito, de ele apontar já entra muito, com esse... E já o da psicologia é pra tipo, entender. É mais assim. E aí foi esse ponto negativo da matéria. Eu vou deixar por aqui. Agora vamos falar da que eu mais gostei. Gente, teve várias, mas a que me pegou até hoje, que eu pretendo fazer uma especialização nessa área da neuropsicologia. Isso. Eu amo, gente, porque além da gente entender, porque a gente na faculdade de psicologia, a gente tem essas ferramentas necessárias para entender a raiz das coisas, na neurociência a gente vai entender, né? A gente vai entender o que acontece com as nossas sinapses, com os nossos circuitos aqui cerebrais que nós vamos criando ao longo da vida. Então a gente pega a ciência, que é algo empírico, né? Algo que já está ali comprovado, que realmente com a psicologia eu acho que casa muito. Casa muito, nossa. Eu amo, que foi a neuroanatomofisiologia com aquela maravilhosa, a Vanessa. Sim, perfeita. Aí ali eu me apaixonei. Eu tô lendo um pouco sobre a neurociência, eu amo, gente. Me pega muito. Eu também.
E é isso aí. E olha que é uma matéria extensa, muita coisa a ser estudada. Muita coisa. Eu me lembro que a matéria que eu, inclusive, estou fazendo, estou com medo do meu CR cair. Não que nota me defina, mas é porque eu quero ir para mestrado e afins. Eu tô com muito medo de cair, eu tô fazendo filosofia. E eu tô estudando, mas parece que não é suficiente. Eu tô estudando e fico, meu Deus, eu não tô entendendo o que é isso. Eu estudo. Aí faço aqueles exercícios, aí eu volto tudo, estudo. Eu fico, não entendi nada. E volto, faço exercício. Eu digo, gente, eu não tô entendendo. Aí eu começo a me desesperar, eu falo assim, não, vou estudar amanhã, porque agora já bugou. Já buguei. Aí quando eu volto amanhã, eu fico, não, agora eu vou tomar de boa, agora vai. E não vai, eu tô muito desesperada. E também a matéria que eu mais gostei foi neuro. Quando o primeiro contato, eu fiquei, caraca, como é que eu vou fazer para aprender isso? Mas aí eu até tracei um negocinho, tipo, de dividir, tudinho, eu fui fazendo isso, então foi, assim, o que mais se encaixou para eu aprender. De fato, eu gostei muito, me apaixonei, eu fiquei, gente, é isso que eu quero. Lindo. Tanto que eu fiz monitoria 2 vezes na neuro, só que aí já era com outra professora, mas mesmo assim também gostei muito dela, mas adorei a matéria, me apaixonei. Tanto que se tiver outra monitoria em neuro também quero entrar, que eu quero fazer, que é perfeita a matéria. É muito bom. Eu amo a neurociência, gente, porque ela explica a experimental coisas, também com o ratinho também é muito boa, né? E puxando aí para neurociência, gente, explica muita coisa. Eu acho que todo mundo devia ler um pouquinho de neurociência. Muito bom. Né? É muito top. Recomendo, eu vou estar lá postando no meu perfil lá também algumas indicações de livros. E você que está fazendo essa matéria, porque olha, tem gente que pira, viu, nessa matéria. No meu perfil de estudante de psicologia, eu fiz alguns mapas mentais de os nervos, né? Sim, é muito bom. Faciais. Eu fiz um legal lá que dá para entender bacana, viu? A gente vai deixar, né? Sim. Por aqui o nosso IG. Vamos falar um pouquinho agora, Lé, sobre os desafios que já enfrentamos durante o curso, os nossos momentos marcantes e o que a gente aprendeu sobre nós mesmos durante o nosso curso de psicologia. Vou começar com os desafios. Não foi muito em relação à faculdade de psicologia, mas de conciliar a faculdade com a minha vida, né, profissional. Que eu sou pedagoga, eu já trabalhava. Quando entrei na faculdade de psicologia, eu trabalhava de manhã, de tarde e fazia faculdade de noite. Fiquei muito doente. Sim. Em 2023, passei ruim. Inclusive, a galera do hospital já até me conhecia, já chegava assim, oi, gente, vim aqui tomar um soro, porque fiquei ruim mesmo. Então, foi um dos momentos que eu pensei assim, meu Deus, será que não vai dar? Mas aí Deus foi mais, e aí eu tô aqui. Estamos no 7º semestre, né? Eu porque acreditei dois semestres. E esses foram os maiores desafios enfrentados. Mas em 2024 já saí de um trabalho, fiquei só em um, trabalhando só de tarde. Para ter tempo, porque a gente precisa, né? Isso é saúde tanto física quanto mental. A gente precisa entender, se conhecer e entender nossos limites, né? Então, para mim, foram esses desafios que eu enfrentei durante a faculdade. Os meus desafios também foi bem parecido. Em 2022, eu entrei no meio do ano. Daí, meu pai estava pagando de boa, só que eu fico pensando assim, dessa idade meu pai está pagando, não, vou pagar. Aí, só que eu trabalhava, né, de segunda a sábado, em outra cidade, que é na mesma cidade, lá em Castanhal, na faculdade. Aí eu trabalhava das 8 da manhã, aí saía 6 horas, ia pra faculdade. Aí às vezes eu tinha que levar, tipo, roupa pra tomar banho no trabalho, não tinha tempo de vir em casa, almoçar em casa, qualquer coisa do tipo. Então eu já passava diretão. Aí sábado, por exemplo, final de semana que eu tinha, eu só queria dormir. Aí eu trabalhava até meio-dia. Aí depois eu queria só dormir, não tinha pique pra nada. Então meu rendimento tava muito ruim, que foi no primeiro semestre e no segundo. Meu rendimento tava péssimo, adquiri anemia, nunca tive na vida anemia. Vivia com sono, sabe, toda mal-humorada e tal. E meu rendimento ruim na faculdade. Nunca tirei nenhuma nota baixa, mas eu achava que eu não estava me dedicando, sabe? Não estava ali engajada, né, nos estudos e tal. Daí eu falei assim, não, vou largar desse trabalho, vou pedir ajuda pro meu pai de novo, porque a gente precisa de tempo, precisa de dinheiro. No meu caso, ou eu pagava a faculdade e só ia, mas não tinha um rendimento bom, ou eu ficava dependendo do meu pai, o que eu achava muito ruim.
Daí larguei do trabalho, fiquei só na faculdade e graças a Deus deu pra dar uma respirada um pouco. Aí hoje em dia também trabalho de manhã, tarde tô livre, aí dá pra eu estudar, tirar um cochilo, fazer qualquer outra coisa, me planejar e de noite faculdade. Sim, é muito necessário. Um tempinho Essa pra foi gente. muita dificuldade. E a minha outra dificuldade também foi do falar em público. Nas minhas outras graduações que eu fiz, eu deixava de apresentar trabalho, eu perdi oportunidades às vezes de trabalho, de qualquer uma outra coisa assim, não só em questão da minha graduação, perdi oportunidades porque eu tinha muita vergonha de falar com o público, de falar na frente das pessoas. No ensino médio eu chorava, em desespero, não queria falar com ninguém. Hoje em dia já sei o motivo, já sei a causa tudo específica lá na infância e tal. Hoje em dia eu tô trabalhando muito em cima disso, tanto que eu me propus, né? Quando tu falou isso, gente, a oportunidade perfeita para eu, né, ir parando com essas minhas inseguranças e medos. Toda vez que tem, agora uma voluntária para tal coisa na faculdade, eu tô lá me enxerindo lá para eu parar com esse medo. Exatamente. Eu tô sempre assim. Daí, quando tu falou sobre isso, né, tipo, que tal a gente começar com um podcast? Perfeito, é a oportunidade que eu já tava, assim, querendo, eu falava assim, não, eu quero alguma coisa pra eu falar com o público, mas o quê? Só na faculdade não tá sendo suficiente, sei lá, vou palestrar, mas palestrar o quê? Aonde? O que eu vou fazer? Quando tu veio com esse caso, perfeito, gente, essa menina caiu aqui, perfeito. E é uma dificuldade que eu tinha muito grande, ainda tenho, de falar com o público, muito, muito, muito. E tem coisa que a gente só vai pegando jeito se a gente for fazendo. Inclusive, eu nunca gostei de gravar vídeos pra internet. Eu disse, não, mas eu vou precisar fazer isso. E a gente ainda tem dessas de, tipo assim, as pessoas, pelo menos eu, né? As pessoas vão estar julgando, a gente falar uma coisa, sai daí, doida, não sei o que, não sei o que. Sendo que, tipo, milhares de pessoas estão aí gravando vídeos totalmente aleatórios, sem nada a acrescentar. Exatamente. A gente tá aqui falando da nossa faculdade, trazendo ideias legais, né? Informações. Como é? Desmistificando. Isso, muitos assuntos que as pessoas, né? A gente vai vir com outros assuntos dando e tal. aquele empurrãozinho pra galera que quer entrar fazer. também. Tem muito amigo que fica assim, pois o que tu faz na faculdade, não sei o quê. Eu tento explicar, mas às vezes, sabe... Agora é uma oportunidade perfeita. Isso era uma dificuldade que eu enfrentava muito, sobre o falar. E nas redes sociais é um lugar perfeito, né, pra gente falar, né? É a vitrine que tá hoje em dia aí das lojas, passou pra internet. E a gente tem que aproveitar a internet porque é isso que a gente tem, eu acho que é uma das maiores, a maior ferramenta que a gente tem pra alavancar nossa futura profissão, né, Lé? Sim. Então, vamos falar agora sobre o que a gente acha, o que a gente evoluiu, aprendeu em relação a nós mesmos, porque isso na psicologia, na disciplina, né, no curso de psicologia, teve uma disciplina que é Psicologia da Personalidade, que eu li muito e eu entendi muita coisa sobre mim. Não que a gente esteja estudando para se entender, mas acaba que a gente estuda sobre nós. Com certeza. E a gente acaba entendendo muita coisa que outros tempos passaram batidos. Sim. Né? E a gente fica mais reflexiva. Eu, com certeza, eu fiquei muito mais reflexiva sobre as minhas atitudes, eu acho que o que mais mexeu comigo na faculdade de psicologia é ficar, meu Deus, eu tô fazendo a coisa certa, eu tô agindo da maneira certa com meu filho, né? Pra quem não sabe, eu tenho um filho de 9 anos e eu já me cobrava muito. Sou uma virginiana, eu me cobro demais. Aí eu fico muito assim, muito reflexiva sobre estou agindo da maneira certa, eu estou reforçando ele da maneira correta. Tá fazendo reforços positivos e negativos, sim, né? Isso me pega muito e foi isso que eu acho assim que mudou muito. E eu fico muito reflexiva, eu me lembro de um dia tá fazendo café. E aí eu fiquei, meu Deus, e eu tava com muita raiva, porque eu queria acordar e ter o café lá na mesa. E eu tava muito chateada, era um domingo, né? Acordei pé da vida, que eu queria estar com o meu café na mesa. Eu fiquei, meu Deus, mas por que eu tô assim nessa? Aí eu fui me lembrar que o meu pai, de manhã cedo, ele acordava. Eu falei assim, meu Deus, eu tô sentindo falta disso. A gente fica mais reflexiva. A gente vai começando a analisar mais as coisas que, gente, o que é isso? A gente bota a mãozinha assim na consciência, o que é isso? Esses insights, assim, a gente acaba tendo muito. Somos estudantes de psicologia, nós somos formados, então a gente acaba que se pega ali, opa... O professor Aramis falou justamente sobre isso. A gente estuda tanto que acaba que a gente, às vezes, é o nosso próprio caso. A gente se analisa, se estuda, tipo, gente, o que é isso? Que nem tu falou, né? Que tu teve esse insight, tipo assim, gente, o que é isso? Aí tu vai entender, tipo, tô sentindo falta, a questão do meu pai, né? A gente acaba tendo essas reflexões profundas sobre nós mesmos. Sim. Porque a gente precisa entender que pra gente escutar alguém, acolher alguém,
A gente precisa ter esse autoconhecimento. Se entender, né? Quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente acaba desenvolvendo a empatia, porque a gente sabe que nos atravessa, a gente sabe que não vai ser legal pra gente, a gente acaba não fazendo com o outro, né? Esse é o ponto. Esse autoconhecimento é ideal para nós mesmos e estudantes de psicologia principalmente. E eu sempre fui muito impulsiva. Nossa, sou uma pessoa extremamente impulsiva. Só que a gente, né, ao longo que vai estudando questões de acolhimentos e tal, a gente vai entendendo que eu posso ser assim, mas eu não posso tratar o outro de forma impulsiva. Tenho que pensar e repensar. E quando a gente acaba pensando muito no outro, foi o que o Neto falou, antes de pensar no outro, a gente tem que pensar na gente. Então eu fiquei reforçando muito isso em mim, sobre, não, do outro eu vou tratar de uma forma que eu vou repensar e repensar e repensar. Só que ao fazer esses exercícios mentais do pensar muito no outro, da questão da empatia, eu sou muito empática, só que às vezes a gente trata os outros de forma muito impulsiva, né? Tipo, alguma situação, faz isso e pronto, sei o quê, só que não. Eu pensava, analisava toda a situação, será que vale a pena falar isso? Vale a pena se posicionar de tal jeito? Aí quando eu passei a praticar muito isso com o outro, aí isso começou a vir pra mim mesma, mas eu tô tratando o outro com tanta empatia e eu não vou ser empática comigo mesma. Aí eu comecei a me acolher mais e aí às vezes eu tô muito explosiva em tal situação, aí eu boto assim a mãozinha na consciência, pra que isso? Pra que isso? Calma, menina, pra quê? Tu tá se complicando tanto, pra quê? Isso não vai dar em nada, relaxa, respira fundo. Aí tanto que às vezes eu tô lá estressadíssima e do nada assim, eu mudo. Aí a pessoa fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Não vou me bater com isso? Não, deixa pra lá, isso aqui foi um momento, isso aqui. E eu trato também muitos outros assim. Às vezes o outro tá me tratando de forma grosseira, tem coisa assim que eu vou relevando. Claro que eu também não sou, né, de aceitar tudo, mas às vezes eu tô me tratando mal, com desdém, eu debocho, qualquer coisa do tipo, eu fico, mas bora analisar, por que eu tô agindo assim, sabe? A gente acaba analisando muito, né? A gente acaba analisando muito, aí... Não tem pra onde correr, gente. Não tem pra onde correr. Não aí, tem. Durante, né, do que eu aprendi, né, durante a graduação foi isso, tipo, de me olhar com mais compaixão, de olhar o outro com mais compaixão, me analisar, saber me posicionar mais e entender mais o outro. Não só entender, tipo assim, coitadinho, não. Mas, tipo, poxa, por que ele tá agindo assim? Não, tipo, tá estressado, vou acolher. Não só isso, tipo mas assim, entender. será que não aconteceu alguma coisa? Será que não aconteceu? Vou ver. E às vezes a gente dá uns fechos educados também, né? Sim. Tipo, ei, calma, não é assim. A pessoa tá lá... Aí, pra que isso? A inteligência emocional. Exatamente. E era uma coisa que eu era zero. Eu era explosiva, eu era impulsiva, eu fazia tudo sem pensar e tarará, e depois eu tava lá pedindo desculpa. A pessoa assim, essa menina é maluca, ela faz as coisas, depois vem me pedir desculpa. Aí, hoje em dia eu sei, sabe, me posicionar mais. E quando eu erro, eu volto também a pedir desculpa. Sempre foi muito fácil em relação a isso. E eu muito do mudar a atitude. Não só do pedir desculpa, mas muito de mudar minhas atitudes. Poxa, eu era assim... Mas por que eu não posso agir desse jeito agora? A pessoa que continua na mesmice tem alguma coisa de errado. O ser humano, ele tá em constante mudança, né? É isso que a gente vê. Tem gente que não sai do ciclo. É a rigidez cognitiva da pessoa tá lá naquilo assim, sabe? Falando, gente, pra quê? Ela lá passando pelas mesmas situações e ela não consegue enxergar. E a gente de fora enxerga. E quando essa pessoa vai atrás da terapia, o terapeuta vai conseguir ajudar ela a enxergar isso. Sim. Façam terapia, gente. Aí tem gente que tá num estágio tão grande de rigidez que ele não consegue nem ir no psicólogo. Só vai, tipo assim, não tô conseguindo dormir. Aí foi num clínico, o clínico indicou para ir pro psiquiatra, aí o psiquiatra se encaminha pro psicólogo, porque ele não vai diretamente com o psicólogo. E mesmo assim, dificilmente vai, porque ela tá numa rigidez tão grande que acha que remédio é tudo, sendo que remédio não é tudo. É mudança de estilo de vida, é psicoterapia, é um conjunto de coisas que vai fazer sim uma melhora significativa. Sim, entender não é só tomar o remédio. O fator discriminativo que tá lá te impulsionando a fazer aquilo. Sim. Será que é um meio em que eu estou inserida? Será que é uma atitude que eu faço que gera isso em mim? Será que eu sou tóxica comigo mesma, né? Isso eu aprendi muito. Entender isso. Isso é muito importante. E a gente precisa. E esse podcast, eu acho que para as pessoas que estiverem escutando e que estiverem passando por isso, tomara que acenda essa luzinha na cabeça de entender que isso é muito importante. Da gente, parar, tem alguma coisa errada. Sim. Eu preciso de ajuda, gente. Todos nós precisamos, ninguém é perfeito, né? Sim. Todos nós estamos enfrentando nossas crises, nossas lutas diárias. E a gente, às vezes, vai precisar dessa ferramenta necessária que é o psicólogo para dar um norte.
Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast, nosso primeiro podcast. Achei que ficou muito Perfeito, maravilhoso. né? A gente conseguiu desenrolar legal. E eu achando que eu não ia desenrolar e falar nada aqui. Gente, estou muito feliz, né, da nossa parceria, né? E você que assistiu, espero que você tenha se sentido acolhido, você tá querendo entrar nesse mundo da psicologia. Já conte com a gente, já comenta aí, né? Faça suas perguntas, tire suas dúvidas com a gente. E vocês também que são estudantes de psicologia, né, que já estão, né, estudando, se tiver alguma dúvida, sou do primeiro semestre, segundo, terceiro, pode mandar mensagem, tirar sua dúvida. E mesmo que a gente não saiba, a gente vai pesquisar, vai conversar com os professores para, estar respondendo vocês. Inclusive, nós vamos estar trazendo para o nosso podcast também profissionais da área, né? E afins, nós estaremos aqui para contribuir, para trazer informação, para desmistificar, como já falamos, para quebrar tabus referente ao nosso curso. E é isso, né, Lé? O nosso papo vai ser assim, vai ser leve. Descontraído. Não vai ser nada metódico, né? Vai ser tudo vibes. Então, chegamos ao momento esperado, que foi o que eu anunciei no início do nosso podcast, que é o tema, o nome do nosso podcast. Isso. E o nome que ganhou foi? Psicopapo, gente. Tá perfeito esse nome. Foi vocês que votaram nele. Teve 18 votos, eu acho. Foi o que mais ganhou. Vamos contar com a ajuda de vocês para escolher a nossa logo bonitinha também. E a gente também vai estar... A gente já tem o nosso tema, né, definido do próximo, mas a gente sempre vai estar lá, né, colocando temas para vocês escolherem também, que a gente quer muito a interação de vocês, que vocês escolham um tema. Eu quero esse, eu quero falar sobre isso. E a gente vai estar jogando tudo nas redes sociais, né? Aproveita para ajudar a gente a engajar nosso primeiro vídeo. Curtam, comentam, postem suas dúvidas. Botem lá ideias de temas que vocês querem que a gente venha também aqui falar. Então é isso, gente. Gostei muito. E tchau, tchau!